Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Roteiros de Sucesso e desta vez com uma edição especial. Nós saímos do estúdio e viemos para um lugar para lá de especial conversar com uma mulher que é inspiradora, né, Raíssa? É isso aí, Carol. Ela tem 36 anos, cresceu em Taguatinga, filha de servidores públicos. Ela utilizou inclusive serviços públicos, escola, transporte, é advogada e construiu um roteiro de sucesso, né, Carol? Isso mesmo, nós estamos falando da primeira-dama, Mayara Noronha. Obrigada pela participação aqui no Roteiros de Sucesso. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada, Carol, Raíssa e todos que vão nos acompanhar aqui agora no Roteiro de Sucesso. E é uma honra ser lembrada para poder participar desse momento. Espero que a gente consiga conversar um pouquinho com a população, né? Esclarecer alguns pontos, gerar algumas curiosidades e eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Primeira-dama, primeiro conta pra gente, então, um pouquinho da sua história antes, né, de alcançar esse conhecimento, esse reconhecimento que a senhora tem, antes de se tornar uma figura pública. Como que era a sua vida? Sempre passa esse filme na minha cabeça. Eu que, criança, nasci no Hospital Santa Luzia, que foi o mesmo hospital que meu filho nasceu. A minha escolha foi através de uma memória afetiva da minha vida. E cresci a minha vida, né, passei a minha infância, a minha juventude em Taguatinga. Então eu já morei em Taguatinga Sul. Então, acho que ele até mais ou menos 1 ano e meio de idade eu morava em Taguatinga Sul. De Taguatinga Sul, meu pai comprou aquela casa X da IME Norte. Para quem é de Taguatinga sabe do que eu tô falando. Então, moramos na IME Norte por bons anos. Mudei para QNL. Então, assim, eu sou taguatinguense nata. Estudei também já em Taguatinga. Também sou, viu? Eu falo que Taguatinga é o coração dessa cidade. Quem não morou em Taguatinga tem alguém da família que é de Taguatinga, tem as suas origens em Taguatinga. Então, aí de lá eu já mudei também para o Parque Sul, já morei no Sudoeste e agora, né, eu tô no Lago Sul. Então, assim, posso dizer que eu sou uma brasiliense que percorreu muitas regiões aqui do Distrito Federal. Estudei em escolas públicas, então eu posso falar com toda a convicção sobre o transporte público desde sempre. Então, eu morava em Taguatinga, estudava aqui na Asa Sul, meus pais por serem servidores públicos, o meu pai do governo federal, minha mãe do GDF, então eu tinha que fazer esse percurso todos os dias, não tinha com quem deixar e eu não podia estudar perto de casa, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha que ter os meus pais perto. E como eles trabalhavam aqui, no plano piloto, eu tinha que fazer esse percurso todos os dias. A senhora conheceu várias realidades, né? Utilizou o serviço público, transporte público, estudou em escola pública. Isso te ajuda a auxiliar o governo? Com certeza. Eu hoje procuro fazer olhar para trás, né? Fazer um histórico da minha vida e eu acho que nada é em vão. Então, tudo que eu vivi, que eu reclamava lá atrás, eu tenho que tentar contribuir de alguma forma. Porque, na verdade, quando a gente escuta os anseios da população ou a reclamação da população, eu paro e penso, na minha época era pior ou era exatamente assim. Então, tem alguma coisa errada, a gente realmente precisa ultrapassar essa barreira. Como? De que jeito? E aí é a hora que eu tento realmente adentrar em todas as áreas do governo. Então, em relação ao transporte público, como eu falei, eu vivi isso por anos, não foi por pouco tempo, foi por anos. Eu sei essa dificuldade que existe mesmo. Não mudou muita coisa, mas então esse é o nosso desafio de transformar essa realidade. A população, o número de habitantes do Distrito Federal, da minha época de infância para agora, já mudou completamente. A gente precisa acompanhar esse crescimento. Escolas públicas, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho dos meus professores, da minha bagagem educacional, eu também tenho os meus relatos que hoje crianças também continuam tendo, né? Essas greves, que impacto que tem numa família, não só na vida do estudante. Então eu consigo falar disso com muita convicção. Hospital público. Meus pais sempre foram servidores públicos, então pelo lado da minha mãe, no GDF, não existia plano de saúde. Mas pelo lado do meu pai existia um plano de saúde com coparticipação. Então, enquanto adolescente, eu preferia tentar ao máximo utilizar o serviço público para não ter que pagar com a participação do plano de saúde. Olha a mentalidade. Porque sobrava mais para mim enquanto adolescente, porque eu tinha uma cota. Meu pai sempre me deu cotas, né, financeiras. E sempre encontrei muita dificuldade também na área da saúde. Então eu tentava conciliar plano de saúde com o atendimento público da rede pública. Então também consigo falar sobre essa dinâmica que grande parte da população também vivencia. E a senhora também assumiu aí à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social por um período, né? A senhora traz essa vivência, então, para esses projetos, como, por exemplo, Emprega Mais Mulheres no DF, que é um grande projeto
que traz ali uma segurança para essas mulheres. A gente está falando aqui de mulher empoderada, mas que sabe de fato, viveu, né, essas questões durante a sua infância e a sua adolescência. Então, quando a gente fala sobre a sua vivência com esses projetos que a senhora conseguiu trazer para cá, como que a senhora analisa isso? Exatamente. Os projetos que a gente consegue um dia sentir na pele e trazer para uma nova realidade fazem diferença. Então, assim como a Maiara do passado, né, a Maiara criança, a Maiara adolescente, existem as meninas. E eu falo que muitas das mulheres que farão história na nossa cidade, no nosso país, muitas delas ainda estão no anonimato. E são essas pessoas que estão vivendo essas duras realidades que fazem a diferença de uma forma mais participativa na política. Então, olhando aqui, hoje eu estou numa outra região, uma região nobre de Brasília, e eu vejo cadeiras sendo passadas de gerações a gerações na iniciativa privada, nas grandes empresas. Mas histórias de sucesso mesmo, isso eu falo muito para quem está nos acompanhando, história de sucesso mesmo. Sabe aquela história que você olha e fala assim, não, fulano foi protagonista numa grande empresa, Beltrano se destacou na política? Você raramente vai encontrar alguém que era filho de alguém. Na maioria das vezes você encontra alguém que rompeu uma barreira e essa pessoa transforma uma nova realidade e aí constrói uma nova realidade para a família. Então a maior dificuldade quando você vai para a área nobre é também conseguir manter esse anseio, porque o que rompe barreira é a força de vontade, não é o poder aquisitivo. Então, assim, eu tenho muito orgulho da história do Ibanez, eu me vejo muito na história dele também, a gente tem muito essa identidade. Ele que também é filho de servidores públicos, ele que em determinado momento teve o pai que passou por um problema sério de saúde e teve que voltar a viver no interior do Piauí. Então, ele viveu no interior, mas ele não foi inferiorizado. Então, ele conseguiu romper uma barreira e através dessa barreira ele hoje chegou na cadeira mais importante da cidade. Uma criança lá do interior do Piauí, que nasceu em Brasília, porque ele é brasiliense mesmo, ele nasceu no hospital de base, então viveu no interior do Piauí e podia, né, não ter conseguido galgar tantos sonhos. Então, assim, ele se realizou na advocacia. Tudo que ele fala que tem hoje é por conta da advocacia. Então, chegou o momento da fase da vida dele que ele queria olhar para a vida dele e falar assim, e aí, tô bem aqui, mas eu posso fazer mais? E aí vem aquela necessidade do ser humano de se realizar. E ele se realiza hoje na política. São histórias de sucesso, né, Raíssa? Verdadeiros roteiros de sucesso. Inclusive, o governador realmente sempre foi um advogado muito bem sucedido, conhecido aqui na capital. E hoje você também, como primeira-dama, transita em diversos ciclos sociais, digamos assim, até os mais restritos, né? Em algum momento você já passou por alguma situação de talvez preconceito, por você ter vindo de uma origem mais simples? Como é que você lida com isso? O poder ele é transformador. Então, eu acredito que em algum momento deve ter rolado algumas piadinhas, algum olhar torto, mas quando você tem o poder, na verdade, é o que eu falo. Eu percebo sim que as pessoas tratam de forma diferente. Eu não sei como é que vai ser quando passar o poder, mas eu acredito que eu já consegui ultrapassar também determinadas barreiras pessoais. Como? Então, havia muito julgamento. Ela deve ser assim, é assada, não sei o quê. Então, a partir do momento que eu comecei a atuar, pessoas começaram a me conhecer. E aí, quando elas começaram a conhecer base educacional, conteúdo, história, forma de atuação, com certeza já consegui romper alguma dessas barreiras. E Ibanez da mesma forma. Então, existe sim, eu acredito que exista sim determinados tipos de preconceito talvez pela origem, mas eu digo que a minha vida, na verdade, representa a grande maioria aqui do Distrito Federal. Filha de 2 servidores públicos, filha única, então de fato eu nunca passei fome, mas eu passava apertos financeiros. Então tudo era muito regradinho para tudo acontecesse na minha vida. Então o fato de estudar escola pública não era necessariamente por uma necessidade, mas para poder fechar todas as contas. Você faz questão de frisar isso, né? Utilizei sim transporte público, escola pública. Fala com muito orgulho das suas origens. Eu falo com muito orgulho das minhas origens e eu repercuto isso muito na vida do meu filho. Meu filho nasceu num outro cenário se comparado ao meu, mas ele é feliz com as pessoas simples. Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente foi recentemente agora, toda vez que a gente está num estado muito, sei lá, a gente precisa fugir um pouquinho, a gente vai pra fazenda. Por que na fazenda? Porque a gente vive o simples. Lá o Matheus, ele não é o filho do governador.
Lá o Matheus é amigo do filho do vaqueiro, que é não sei o que, não sei o que. Não existe hierarquia, assim. Então ele brinca com todo mundo, ele é feliz com todo mundo dentro da minha casa. Por não ter outra criança, então ele convive muito até com funcionários. Então, assim, chega à noite, a casa tá cheia de funcionários, por quê? Porque Ibanez leva muita gente. Tem a questão de segurança. Então, assim, ele brinca e conversa com seguranças. Ele é feliz no simples. E eu faço questão de que seja assim, porque aí quando a gente vai para a alta sociedade, gosto, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Deus porque nessa situação financeira que hoje a gente se encontra, e eu falo que muito disso repercute através do trabalho da advocacia do Ibanez, eu também sou advogada, né, mas assim, ele conquistou o ápice da advocacia, o ápice. Então ele é um advogado extremamente renomado, de sucesso, então eu consegui conquistar muita coisa na advocacia, mas não comparado ao nível dele ainda, né? Então, o que eu vejo muito é nisso. O que eu quero que o meu filho viva é o que eu vivi lá atrás, que eu reclamava lá atrás, mas que eu sei que transformou a minha personalidade. Então, por exemplo, o presente. Hoje eu posso proporcionar tudo o que ele quiser, mas eu faço questão de deixar ele esperando por aquele presente. Então, eu quero muito determinado brinquedo. Eu sei que eu posso comprar agora, mas eu quero que ele espere. Então que fique, que coisa, por que não? Porque meu pai pode me dar, não sei o que, minha mãe é chata. Mas é porque essas pequenas coisas transformam na vida adulta. Então eu quero que, apesar dele ter uma condição diferenciada, mas que ele cresça exatamente como a grande maioria dos brasileiros. Tendo sonhos, tendo ambições, sabendo que é no simples que a gente encontra a verdadeira felicidade. Então assim, o poder aquisitivo hoje me proporciona status, me proporciona estar nos melhores ambientes, mas assim, a alegria mesmo a gente encontra naquela base. Então assim, formei novas amigas, né? Eu tenho novas amigas, mas assim, quando eu quero só ser a Maiara mesmo, assim, onde eu sei que eu não vou ser julgada de forma alguma, é quando eu encontro aquelas amigas lá de Taguatinga. Lá é a Maiara de sempre. E aí eu falo que hoje as minhas festas, por exemplo, de aniversário, tem o lado de Taguatinga e tem o lado Plano Piloto. Adorei. Aí as de Taguatinga são aquelas que curtem a festa, estão na frente da banda, se divertem. E as do Plano Piloto já estão no champanhe, brindando. E aí eu sou feliz quando eu faço essa junção, né? Uhum. E Maiara, depois que você se tornou primeira-dama, você percebeu, assim, que as pessoas passaram a se aproximar de você por algum interesse, querendo, assim, benefícios? Interesse mesmo. Um tratamento melhor. Um tratamento melhor? Tem. Isso faz parte da política. Na verdade, e eu não acho que isso seja errado. Então, a política ela proporciona muito isso. Você tem um poder de interação social muito grande, você tem a capacidade de levar demandas a determinados lugares. E então, chega muita gente com interesse. E saber dizer não, saber se impor, saber até onde você pode ir, até onde você deve ir, que é o grande desafio, né? E agora com um pouquinho mais aí de 5 anos de gestão, a gente já consegue ter mais sabedoria no trato com as pessoas. Isso que eu ia perguntar, se você consegue já diferenciar assim, essas questões e sabe lidar com isso bem hoje. Sim, já consigo diferenciar e muitas dessas demandas, se fosse olhar só a Maiara amiga, até seria fácil de resolver. Mas é quando você olha a Maiara, esposa de um governante, eu não posso adentrar em determinadas demandas. E aí saber essa diferenciação, onde entra o coleguismo, onde entra só um pedido simples ou uma negativa oficial, é importante. Ainda nesse contexto, o que mais as pessoas se enganam na hora de te cobrar ou te pedir alguma coisa? Como a primeira-dama, né? Às vezes as pessoas não têm uma noção clara do que é ou não a sua função. Exatamente. Eu tenho observado muito isso nas redes sociais. Eu falo que eu gosto muito, eu sou da rede social. E eu observo que as pessoas às vezes ultrapassam limites, principalmente nas redes sociais. E elas confundem muito atribuições. O que eu sou hoje nesse governo? Eu tenho poder de decisão nesse governo? Não, eu não tenho poder de decisão. Eu tenho poder de transformação? Não, eu tenho poder de contribuição. Então eu também não tenho nem obrigação. Eu poderia optar por ser uma profissional fora do governo, eu poderia optar por ser só mãe, eu poderia optar por não fazer nada, eu poderia optar por nem aparecer aqui. Mas eu optei por contribuir com ele, porque eu acredito que eu consigo levar o coração. Se eu ocupasse hoje a cadeira dele, eu também estaria envolvida no macro. É problema de todos os lados, você tem que atender todos os anseios. Você não consegue pontuar uma área e cuidar com o coração, de forma mais emotiva. Então, quando eu vi que eu poderia contribuir com ele nessa parte de levar o coração, de levar o cuidado, eu falei, eu não vou deixá-lo sozinho.
nessa missão. E eu, para falar a verdade, vou falar a verdade para você, eu me realizei. Eu confesso que a política ela é devastadora, ela muitas das vezes é humilhante, mas eu encontrei uma realização pessoal tão grande, porque é isso, eu nasci aqui. Eu tenho a capacidade de, daqui a 2 anos e meio, né, porque o governo vai passar, então daqui a 2 anos e meio de sentar na cadeira da minha casa, no sofá da minha casa e falar assim, poxa, foi intenso, foi cansativo, mas quer saber que orgulho, fiz isso, fiz aquilo, mudei isso, olhar, passar num ambiente, falar, olha aqui, olhar pro meu filho, sei lá, pros meus netos, falar, foi seu pai, ou contribuir aqui, né? Eu acho que isso vale, né? E o poder público ele passa para todo mundo. Então, tô realizada. Essa era justamente a nossa próxima pergunta. Qual a sua maior realização como primeira-dama? Eu acho que a minha maior realização é poder deixar sementes em vários espaços. Por exemplo, na questão humanitária ou humanizada do governo como um todo. Eu coloquei no calendário, né? Eu consegui conquistar junto ao governo do Distrito Federal a entrada das campanhas oficiais de solidariedade. O que o governo faz? Ele trabalha políticas públicas, ele é obrigado a trabalhar o transporte, assistência social, etc, etc. Mas tem certas coisas que não são encabeçadas como políticas públicas. Exemplo, campanha do agasalho. Você aquecer aqueles que mais precisam. Aqueles que são institucionalizados, eles até podem receber um agasalho ou outro de forma institucional, mas o cuidado, o afeto, o gorro, a luva, o atingir rápido a população, o ensinar a população a olhar para o lado e através de uma campanha fazer uma doação é transformador. Por exemplo, brinquedo. Brinquedo não é política pública. E eu falo, levantei esse lema lá em 2019 e venho carregando ele comigo. Brincadeira de criança é coisa séria. É através de um brinquedo que você desenvolve capacidade cognitiva, o emocional de uma criança, a relação, o afeto nas famílias. Quando a gente vai para as regiões mais vulneráveis do Distrito Federal, as pessoas não sabem amar. Muitos pais não têm o poder de demonstrar afeto e amor com o filho. E um brinquedo que essa criança que nunca teria condições de comprar, e esse brinquedo que essa criança ainda não teve condições de comprar, chega para ela através de uma arrecadação. Então eu tenho orgulho de falar que enquanto primeira-dama, a gente encabeçou essas campanhas e entrou no calendário oficial. Em relação à assistência social, daqui a muitos anos eu vou continuar lembrando do cenário de pandemia que a gente entrou e transformou através do cartão prato cheio. Não existia isso no Brasil. Então foi o Distrito Federal que implementou essa política de forma autônoma para as famílias. Então a mãe, pela primeira vez, aquelas que não têm condições de ter o alimento, elas pela primeira vez passaram a ter condições de ir no mercadinho, de comprar, de escolher o item que colocaria na mesa da sua casa. Mãe, quem é mãe vai me entender. Então quantas mães nunca experimentaram ali um pacote de biscoito e aí poder chegar no mercado e ir no caixa e comprar um pacote de biscoito. E aí o cartão prato cheio, ele não só dá esse poder, mas ele também retira da insegurança alimentar, porque o maior anseio não é perpetuar a pessoa a receber o cartão, mas o maior anseio é dar a ela a autonomia para ela falar assim, eu sempre quero ter esse poder de ir no mercado e comprar. E aí, quando ela está acompanhada pela assistência social, ela passa a frequentar um curso, ela tem condições de ver outras mulheres rompendo essas barreiras de dependência financeira. Então, um dia ela recebeu o cartão prato cheio, mas ela rompe e aí ela vira um exemplo na região dela, através de um início que foi na assistência social. Então, tenho muito orgulho de falar, enquanto estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social também. Estou cuidando agora também da pauta dos desaparecidos, uma pauta que ela é tão invisível no mundo, mas ela vem crescendo no mundo inteiro. Então, também estou trabalhando junto à Secretaria de Segurança Pública nessa pauta. Muita coisa vai acontecer, vai mudar aqui no Distrito Federal e eu tenho certeza que a população vai acompanhar. Então, daqui a alguns anos eu quero poder olhar e também falar assim, poxa, eu também contribuí nesse cenário. Primeira-dama, só pra gente fazer um jogo rápido aqui, um bate-volta, cita pra gente então as coisas que você mais gosta de fazer aqui em Brasília no seu momento livre, agora como pessoa, sem entrar profissional aí na área. Porque tem que conciliar os dois lados, né? E quando a senhora tá de folga? Maiara, enquanto está vivendo essa vida política, eu gosto muito da minha casa, né? Essa necessidade de você internalizar muito, parar e respirar. Agora vamos falar de área pública, onde eu me sinto bem, eu amo de paixão, tudo que envolve ali a questão do Lago Paranoá. Então eu tenho defendido muito o turismo gastronômico,
Então, Brasília entrou num novo patamar do turismo gastronômico, bons restaurantes à beira do lago, boas oportunidades de praças na frente desses restaurantes. Então, você tem condições de parar ali na Ponte JK e encontrar ali bons restaurantes, cafés e ao mesmo tempo se contemplar a Ponte JK. Eu amo o Pontão do Lago Sul, então ali eu também consigo passear, andar, respirar. A gente não tem mar, mas a gente tem o Lago Paranoá. Amo de paixão poder andar com meu filho no parque da cidade. É uma memória afetiva que eu tive enquanto criança e que passa de geração a geração. Então, o Parque da Cidade hoje também está sendo observado pelo mundo inteiro. Eu, alguns anos atrás, estive em João Pessoa e lá é super famoso um rapaz que fica com saxofone andando pelo mar, né, navegando pelo mar, e as pessoas ficam contemplando o pôr do sol. Hoje a gente tem isso em Brasília, no Parque da Cidade, que é o maior parque urbano da América Latina. Então nós temos o maior parque urbano da América Latina dentro do Distrito Federal, que é o Parque da Cidade, com um lindo pôr do sol, que acontece às 17 horas de domingo, com saxofone, as famílias reunidas. Então tá maravilhoso. Estamos falando aí de vários cartões postais aqui de Brasília, né? Cenários lindos, Ponte JK, Parque da Cidade. Verdade, que a gente frequenta, inclusive. Agora, o que a senhora gosta de ouvir, de ver na televisão? Conta pra gente. Eu sou muito eclética. Eu começo o meu dia escutando um louvor, passo por um sertanejo. Então, assim, tô bem eclética mesmo, gosto de tudo. Então, nós temos aqui um cantor muito famoso, que é o Hungria. Então, ele é do rap, gosto também do Hungria. Nós temos aqui grandes sertanejos. Hungria saiu da cidade ocidental, inclusive, hoje é um fenômeno aí no Brasil todo. No mundo, né? Ele vem sendo destaque não só no Brasil. Pagode e ele é de Brasília também Pagode, tá crescendo exatamente. muito. Menos é mais, 12 por 8. Maravilha. E os nossos sertanejos aqui, né? Eu fico com receio de enumerar só um, dois. Não precisa se comprometer. Nós temos vários que são destaque, que eu gosto, que durante a minha juventude mesmo eu acompanhava de forma mais habitual e que hoje dentro da minha casa eu coloco ali para assistir no YouTube, para ouvir, para relembrar. Então eu falo que as melhores canções mesmo são as antigas, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito do que é antigo. As mais novas, assim, é uma ou outra que eu realmente gosto. Mas as mais antigas, todas eu gostava. Então, agora, somos a geração das músicas mesmo. A senhora, com esse apelo popular, digamos assim, levanta muitas curiosidades, né, Carol? Exatamente. Só pra gente finalizar aqui, algumas páginas começaram a soltar enquetes aí de que a senhora poderia se candidatar a algo. Tem algo pra contar disso pra gente? A senhora pensa em se candidatar? Eita, a pergunta que não quer calar. A pergunta de 1 milhão. Olha, eu não vou dizer que eu não penso. Eu virei essa chave, eu comecei a pensar no dia que eu fui afrontada de forma pessoal por um dos representantes do povo, né? E aí naquele momento eu me vi nesse cenário. Porque até então não, até então era só trabalhar mesmo e contribuir no governo do meu marido. Ponto. Como eu falei, eu estou realizada exercendo essa atividade. Mas a partir daquele momento, de um episódio específico, eu comecei a pensar. Hoje eu não tenho certeza, eu confesso que, e nem adianta, eu já percebi que tudo na política só se resolve ou só é definido no último instante. Até o último instante é tudo muito incerto. Então eu tenho os meus anseios na iniciativa privada, eu tenho os meus anseios pessoais e já cogitei também a área política. Vai acontecer? Não sei. Eu tenho um desejo de definir isso? Não, eu não defini. Então, se daqui a 2 anos e meio eu olhar e falar assim, poxa, minha vida é muito boa, vou viver a minha vida sem me vincular a nada. Tudo bem, vou viver dessa forma. Se chegar lá na frente e falar, não, eu tô bem na questão de empresas, né, sei lá, na minha vida pessoal, na minha vida privada, vou tocar minha vida privada. Mas se chegar a 2 anos e meio e eu falar assim, não, eu ainda quero mais na área pública, eu posso contribuir com mais na área pública, eu também vou optar. O futuro a Deus pertence. Eu digo que eu gosto e eu incentivo muitas mulheres, você falou muito do programa voltado para capacitação de mulheres. Eu incentivo muitas mulheres a estarem prontas para o que der e vier. O que eu não concordo e eu jamais incentivaria uma mulher é a ficar estagnada. Se o que você vai viver lá na frente, você vai decidir. Mas você tem que estar preparada para qualquer cenário. E aí hoje eu consigo firmar com vocês aqui que eu estou pronta para qualquer cenário. Tem possibilidades, então. E dentro ou fora da política, acho que já ficou aí como a Maiara do povo, né?
Eu acredito que fica mais ou menos essa identidade justamente pela história. Sim. Não é a história da Maiara depois da política. Ela trabalhou muito na questão do prato. Não. Ela trabalhou essas políticas públicas, ela se envolveu. Não é isso. É mais a questão do que ela fez enquanto esteve nesse cenário, mas quem ela era, né? Da onde veio, o que vivenciou. Eu vejo muita gente falando assim que nada, essa daí não sabe, nunca vai saber o que é um transporte público. Essa daí nunca vai saber o que é um atendimento no hospital público, mas não sabe da história. Então até inscrição no SUS eu tenho. Tenho até a carteirinha, que na época, né, a gente tinha a carteirinha, eu tinha um vale transporte. Então assim, eu tenho tudo isso ainda guardado na memória. Gente como a gente. Talvez até os meus pais tenham guardado isso, sei não, né? Isso inspira também outras pessoas, Com né, que certeza. estudam lá. A senhora estudou onde, desculpa? Eu estudei Escola Normal de Brasília, eu fiz o CIO, que fica no Elefante Branco, eu estudei no CASEB, eu estudei no CEMAB em Taguatinga, CEMEB na verdade lá, é o CEMAB na Asa Sul e o CEMEB em Taguatinga. Então olha só. Isso inspira as pessoas, né, que estão nesses locais também a chegarem lá a construir um roteiro de sucesso, né, Carol? E nesse ponto, quando você, voltando mais ou menos àquela pergunta que você fez assim, existe algum preconceito? Então, desde a minha juventude, eu sempre fui comunicativa, de fazer amizades. E eu estudava em escola pública, mas eu tinha várias amigas de escolas de referência em Brasília, particulares. Durante a faculdade, também tive amigas que estudaram nas faculdades mais caras do Distrito Federal. Eu sempre convivi com todos os cenários, sempre. Sempre tive entrada em vários cenários. Mas hoje, eu olhando para a bagagem que foi construída como um todo, eu acho que não deixa nada a desejar. E assim, eu tenho acompanhado vários cenários. Essa semana nós recebemos aqui um aluno que hoje tem 12 anos, mas que aos 7 anos ele estudava lá em Ceilândia, uma escola pública de Ceilândia, e é o mais jovem ocupante da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, ele é um prodígio aqui no Brasil, saiu lá da escola pública de Ceilândia. Então, o que eu defendo muito é que a área pública é para aqueles que mais precisam. O público, escola pública, hospital público, transporte público, é para aqueles que mais precisam, né? É disponível para todos, mas a gente tem que saber linkar, assim, ter o poder de escolha. Então, como mãe, eu defendo muito o poder de escolha. Eu acho que o mundo ideal é aquele que a pessoa pode escolher. Eu quero escolher onde o meu filho vai estudar e até quais matérias ele vai estudar. Então, eu quero poder escolher o que eu vou colocar na mesa aqui para o meu filho comer. Então, o poder de escolha hoje é o que dignifica. E defendo muito também a capacidade de buscar informação. A nossa geração não tinha esse acesso facilitado. A gente tinha que pesquisar um tema, a gente tinha que ir para uma biblioteca, ter uma enciclopédia dentro de casa, buscar informação. Hoje a gente tem na palma da nossa mão. Ainda que vive em situação de vulnerabilidade, você hoje tem o Wi-Fi social em vários cenários. Então, o que não dá é para não ter informação. Maiara, só pra gente finalizar, então, conta pra gente, assim, resumidamente pra você, o que é um roteiro de sucesso? Um roteiro de sucesso é aquele que você vai se realizando no caminhar. Então, não é falar assim, eu tenho um roteiro de sucesso, a minha vida é um sucesso porque hoje eu ocupo determinado cadeira, trabalho em determinada empresa, mas o roteiro de sucesso é aquele que no caminhar você vai se realizando. Então, ao estudar numa determinada escola, você também faz a diferença onde você está inserido. Se você trabalha na iniciativa privada, numa concessionária, naquele ambiente ali da concessionária, você é uma pessoa que é um ombro amigo para alguém, você é uma pessoa que estrutura a vida de outra pessoa, você leva a patamares de superação a vida de outras pessoas. Então, independente de onde você esteja, o roteiro de sucesso faz parte e vai te levar a lugares muito maiores quando você aprender a se realizar na caminhada. Maravilha! Maiara, obrigada pela participação, por ter topado essa ideia de ser uma das participantes do nosso programa. A gente fica muito feliz com essa participação aqui. E adoramos saber esses detalhes aí da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Muito obrigada, primeira dama. Eu que agradeço esse espaço. Para mim também foi uma conversa muito bacana. Poder falar da vida pessoal é uma coisa rara, a gente não costuma falar tanto, mas é onde a gente até consegue reenergizar, né? Sair desse papo aqui, abrir essa porta e falar, é isso, né? Vamos continuar nesse caminho. Faz sentido. Faz sentido. Seja sempre bem. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.